Há 9 dias das eleições, a campanha de Jair Bolsonaro terá de enfrentar o seu maior desafio. A revista Veja divulgou trechos de um processo movido em abril de 2008 pela ex-mulher do candidato Ana Cristina Valli. Ela disputava com o deputado naquela época a guarda do filho do casal, hoje com 20 anos, e pedia pensão alimentícia. As acusações apresentadas por Ana Cristina contra Bolsonaro são graves. Vamos a um resumo delas. Ocultação de patrimônio à Justiça Eleitoral em 2006. Ter uma renda mensal superior a R$100 mil, enquanto ele ganhava R$35 mil. 26 mil eram da Câmara e 8 como militar da reserva. Ter um comportamento explosivo e desmedida agressividade. São palavras que constam do documento. E ter furtado todo o conteúdo de um cofre em seu nome em uma agência no Banco do Brasil, onde havia dinheiro e joias. Ouvida pela reportagem de Veja, a ex de Bolsonaro disse não se lembrar ao certo das acusações. Ana Cristina afirmou ainda que quando fica brava, fala besteira. Hora depois da divulgação da reportagem, Bolsonaro foi ao Twitter para criticar a imprensa mais uma vez. Abre aspas para ele. Mais uma vez, parte da mídia de sempre lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo. Os filhos do candidato também se manifestaram nas redes sociais. Fizeram críticas à imprensa e ao sistema. Vera Magalhães, que bomba há 9 dias da eleição. Silvio, vamos primeiro contextualizar algumas coisas que são importantes para a gente tratar dessa reportagem, né? A Veja, no exato dia 29 de setembro de 2014, foi a revista que publicou a capa Eles Sabiam de Tudo. A gente falou sobre ela aqui ontem, por acaso, sem nem saber o que viria. Então, é aquela revista que publicou o depoimento do Alberto Youssef na então incipiente Operação Lava Jato, dizendo que Lula e Dilma Rousseff sabiam de todo o esquema. No mesmo prazo, antes das eleições, o PT tentou empastelar a revista, fez protestos na frente da Editora Abril e acabou que era tudo verdade, né? Era tudo verdade, estava comprovado, a revista, portanto, prestou um trabalho jornalístico. Agora, no mesmo período, a revista traz um processo que correu na primeira vara da família do Rio de Janeiro. Portanto, um processo público, um processo judicial movido pela mesma ex-mulher do deputado Jair Bolsonaro, que negava a reportagem da Folha. Esse processo é do ano de 2008. O telegrama que a Folha noticiou essa semana, o telegrama do Itamaraty, é de 2011. Portanto, o período de tempo entre uma coisa e outra são 3 anos de batalha judicial entre a ex-mulher do Bolsonaro e ele próprio Bolsonaro. E aí a alegação dos mesmos que compartilhavam a Veja em 2014 é que a revista presta mau jornalismo. Por quê? Porque seria um fato atinente à vida privada do Jair Bolsonaro, negativo. Não tem nada de vida privada ali. Ali tem acusações contra um deputado federal de ocultação de patrimônio à Justiça Eleitoral, de receber rendimentos acima daqueles declarados oficialmente, de possuir um cofre com joias, dólares e reais e ter, portanto, desviado esse recurso. Ela chegou a abrir um BO e depois não foi depor na polícia a esse respeito, e de ser violento, algo que também constaria no tal telegrama do Itamaraty. Essa denúncia de ocultação de patrimônio à Justiça Eleitoral já tinha sido feita pela Folha de São Paulo em janeiro desse ano, que mapeou essa diferença de salas, terrenos e outros imóveis que o Bolsonaro não declarou à Justiça Eleitoral. Portanto, trata-se de uma corroboração de coisas anteriores que já tinham saído. E a mesma Ana Valli, questionada pela revista, se sai com aquela, não me lembro, eu fiquei nervosa, etc. Se foi uma briga de casal, pode ter sido, ela pode ter feito acusações falsas e levianas, pode, mas o fato é que ela as fez na justiça, num processo de mais de 500 páginas ao qual a revista teve acesso. Portanto, a reportagem está dentro de todos os preceitos jornalísticos do que é uma reportagem. Dito isso, qual é o poder que isso tem de afetar o Jair Bolsonaro? A gente vai ter de esperar as próximas pesquisas para verificar. A minha aposta é que não é muito grande.
porque o Jair Bolsonaro tem um eleitor que é majoritariamente que já está fechado com ele. Diga o que ele disser, faça o que fizer, haja as contradições que houver na campanha, pairem sobre ele as dúvidas que pairarem sobre sua capacidade de gestão, ou sobre o seu passado, ou sobre o seu patrimônio, ou sobre suas relações familiares, ou sobre aquilo que ele pense, não importa. Essas pessoas já estão fechadas com ele. Então, eu acho que no primeiro turno não tem grande prejuízo. Eu acho que o grande prejuízo é para o Jair Bolsonaro no segundo turno. Vai se consolidando uma montanha de rejeição sobre esse candidato que praticamente o inviabiliza no segundo turno se nada for feito. Se não houver uma ação da campanha do Bolsonaro para mitigar essas coisas que estão sendo tão cristalizadas quanto o voto dele, se o voto dele está cristalizado, essa rejeição vai se cristalizando e ela é num patamar muito superior à sua votação. Então, eu acho que o grande prejuízo para o Bolsonaro é desses desacertos na campanha, dessas matérias jornalísticas, do que seus aliados dizem, é para um segundo turno. É um candidato que pode fechar no primeiro turno e chegar ao segundo turno com muitas dificuldades para ir adiante. Carlos Andreasa, sigo com você. Silvio, eu vou pedir vênia para me estender um pouquinho mais do que o habitual nessa matéria. Queremos ouvi-lo. Vão entender. Em primeiro lugar, é importante afastar a especulação bárbara de que a Veja teria recebido 600 milhões de reais para um programa de ataques ao Jair Bolsonaro. É absoluta falta de senso de proporções. Com 600 milhões de reais, compra-se todas as revistas publicadas no Brasil. Não para fazer um ataque a um candidato, porque jornalismo não faz isso. Jornalismo sério não faz isso. Mas compra as empresas. Então, senso de proporção em primeiro lugar. A Veja pediu acesso a essa ação da Vara de Família, não é uma ação penal, no dia 27 de agosto de 2018 e conseguiu no dia 4 de setembro. Desde lá, então, vem apurando e preparando essa matéria. E procurou o Jair Bolsonaro e a assessoria do Jair Bolsonaro para ouvi-lo a respeito dessa matéria. Ele não quis falar, mas foi com base nessa procura e na informação de que, portanto, Veja tinha acesso a esse processo e que escreveria uma matéria a respeito, que começou a se ventilar a especulação dos 600 milhões para comprar a revista contra o Jair Bolsonaro. Isso é muito óbvio, isso é uma fantasia, é uma criação cuja origem tem intenções eleitorais. Quais são as alegações? Jair Bolsonaro e Ana Cristina Valle. No caso, as de Ana Cristina Valle, a ex-mulher. O que ela alegou? Número 1, que Bolsonaro ocultara patrimônio à Justiça Eleitoral em 2006, ano eleitoral. A alegação tem base? Sim, tem. Ela anexou a declaração de imposto de renda do Bolsonaro ao processo. E tem uma inconsistência entre o que ele declara à Receita Federal e o que declarou a Justiça Eleitoral. Naquela altura, Bolsonaro teria de patrimônio a mais do que o apresentado à Justiça Eleitoral, mas constando no seu imposto de renda, 3 casas, um apartamento, uma sala comercial e 5 lotes, 5 terrenos. 2, outra alegação, que Bolsonaro tinha próspera condição financeira e ganhava até 100 mil reais por mês, quase 200 mil reais, 183 mil em valores corrigidos para hoje. Essa alegação tem base? Não tem. Não tem. Está na ação na Vara de Família, mas não tem base. Ela, Ana Cristina, faz uma sugestão sem provas, né? Talvez para forçar uma melhor condição, eu estou especulando, para uma pensão que negociava e que pretendia. Quais são os fatos? Na época, o Jair Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado federal e R$ 8.600 como militar da reserva. Isso é o que há. Os tais 100 mil é, por hora, uma invenção naquela ocasião da senhora Ana Cristina Valle. Não há provas disso. Terceiro ponto, terceira alegação, que Bolsonaro furtara seu cofre dela, Ana Cristina Valle, numa agência do Banco do Brasil. A alegação tem base? Não tem. O furto ocorreu
Tem um boletim de ocorrência, mas o Bolsonaro nunca foi denunciado, nem há quaisquer elementos, senão a palavra na época de Ana Cristina, e hoje ela se esqueceu, que relaciona Bolsonaro ao crime. O conjunto furtado listado por ela é impressionante no boletim de ocorrência. 600 mil reais em joia, 30 mil dólares em dinheiro vivo e 200 mil reais em dinheiro vivo. Na agência bancária, no calor da descoberta, quando viu que o seu cofre havia sido furtado, ela o acusou, Bolsonaro, mas não levou essa acusação adiante, não incluiu na formalização da queixa, no boletim de ocorrência. No inquérito policial, surge a figura do Alberto Carrás, gerente do Banco do Brasil. Ele confirmou a existência do cofre, aliás, disse que Bolsonaro também tinha um. A propriedade desse cofre nunca foi declarada por ele, Jair Bolsonaro. O gerente também confirmou o furto. Mas quem é Alberto Carrás? Há 2 anos, ele foi acusado de furtar 2 milhões de reais de cofres de agência do Banco do Brasil. Nada há contra ele, porém, no caso do cofre de Ana Cristina Vale. A ação criminal relativa ao furto do cofre não prosperou, mas o assunto teve lugar nessa ação da vara de família. Isso é muito importante. Na discussão sobre a guarda do filho, a defesa do Bolsonaro alegaria depois que ela usava essa matéria do cofre para chantagear Jair Bolsonaro. A defesa dele diz isso. E que condicionaria a volta do filho, do menor que estava na Noruega, à devolução dos bens supostamente tirados por Bolsonaro do cofre. Então, o Bolsonaro acusou a ex-mulher de sequestro e ela recuou. Nunca levou adiante a acusação relativa ao cofre e não compareceu aos depoimentos marcados. O ex-casal chegou a um acordo sobre os bens e sobre pensão, e o caso foi para a cova, extinto recentemente pela polícia sem conclusão. Qual é a última alegação da Ana Cristina? Me desculpe por estender. Que Bolsonaro era marido de comportamento explosivo e de desmedida agressividade, e que esses seriam os motivos, as razões para se separar dele. Essa alegação tem base? Não tem nenhuma base. Mais uma vez, nenhuma prova. É o mesmo blá 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 que ela usou na ocasião para o vice-cônsul brasileiro na Noruega sobre ameaça de morte ao Jair Bolsonaro. E hoje, passados todos esses anos, tanto num caso quanto no outro, ou ela nega ou não se lembra, é o que há. Muito bem, seguimos. Marcelo Madureira, vai daí. Não, o Andreasa fez uma verdadeira autópsia, né? Fez um trabalho brilhante aí de análise e descrição do fato, e o que me cabe é ver a questão do oportunismo, né? Praticamente uma semana das eleições, publica-se essa matéria. A Veja é uma revista que procura ter um trabalho sério, conceituado, embasado, né? Eu concordo com a Vera. Essa reportagem não interfere em chongas na opinião daqueles que têm simpatia por Jair Bolsonaro, nem naqueles que têm antipatia por Jair Bolsonaro. Logo, essa reportagem, evidentemente, se alguém teve alguma intenção de desmontar a campanha, desmoralizar, não tem interferência nenhuma, chongas, né? Quiçá, talvez, num segundo turno, mas é aquela velha história de marido e mulher, briga de marido e mulher, essa coisa passional, né? Tem essas complicações, a mulher fala que disse, mas depois não disse, e, cara, agora, como já teve em outros programas, eu já falei, o comportamento do Jair Bolsonaro, no caso, e descrito aí a exaustão pelo Carlos Andreasa e pela matéria da Veja, também não tem nada fora, né, fora da curva, fora do perfil do que o Jair Bolsonaro foi e tem sido ao longo de todo esse tempo, né? Sobre
o comportamento dele, né, o temperamento, essa história toda. O que eu, para concluir, né, já é o seguinte, o que é impressionante é que, como a maioria ampla dos políticos tem a vida enrolada, né, a maior parte dos políticos de esquerda, de direita, de centro tem a vida enrolada. Aí me cabe fazer a todos aquela pergunta, né? O cara é político porque tem a vida enrolada ou tem a vida enrolada porque é político? Né? É a questão do biscoito Tostines. É impressionante, né? O número de pessoas enroladas que, digamos assim, acham que tem vocação para coisa pública.